Saudações àqueles que nos acompanham em qualquer parte do Brasil e do mundo. Esse é mais um vídeo da nossa série Questões Enem, cujo objetivo é ensinar como ser aprovado no Enem em tempo recorde. E por tempo recorde é de primeira ou no máximo em 2 execuções de prova. Você que é treineiro e fez aí no seu primeiro e segundo ano do ensino médio. Isso nós vamos fazer através da resolução, nessa série, né? Através da resolução de questões de anos anteriores, que vai ajudar a direcionar melhor o estudo de vocês. Em outras séries nós vamos abordar outros métodos de estudo, tá certo? No vídeo de hoje nós vamos estudar uma questão de matemática, vamos continuar nossa série de matemática no caderno amarelo, questão 160, da execução da aplicação regular. É uma questão de equação quadrática ou de segundo grau com determinação de ponto mínimo. No caso, né, hoje nós vamos tratar com uma parábola com concavidade voltada para baixo. Tem que dar uma estudadinha lá de novo na equação de segundo grau, Bhaskara, ponto de mínimo, ponto de máxima, tá? Que é o que nós vamos ver hoje. Mas é uma questão simples, a compreensão de texto é tranquila, tá? Dá para entender bem direitinho. E você acertando uma questão dessa daí e respeitando as regras do TRI, que o TRI nada mais é que a fórmula que o Enem usa para evitar o tal do chuteste, né? Você chuta e vai acabar acertando fáceis e difíceis, e isso daí é colocado numa fórmula. Se você chutou demais, ou se você acabou acertando muitas difíceis e poucas fáceis, a fórmula do TRI, que é a fórmula que é aplicada no Enem, vai achar que você chutou a prova e vai lhe punir em termos de nota. Tá certo? Sou Mauro Afonso, engenheiro e mestre em ciências militares, e com esse programa você vai aprender de forma audiovisual o conteúdo exigido na prova. E como essa live fica gravada, você pode repetir a explicação quantas vezes quiser para entender melhor. Tá bom? Muito bem. Então, para quem estiver no Instagram, vai aparecer a questão em cima. Para quem estiver assistindo reprise no YouTube, vai estar de um dos lados. Eu peço que vocês deem joinha no nosso vídeo, sigam a gente no Telegram, está aparecendo aqui em cima, vocês dão um print na tela ali e segura esse QR Code e entra lá no grupo do Telegram. No grupo do Telegram tem as instruções e vocês podem me fazer qualquer pergunta a respeito do Enem, de todas as matérias a gente responde aí numa sala de aula virtual e eu respondo explicando para você. Bom, então vai aparecer aqui em cima a questão, tá? Então, aparece aqui em cima. Primeiro, né, leitura e interpretação da questão. Questão 160, aplicação regular, caderno amarelo. Quem estiver usando o caderno de outra cor tem que fazer uma pequena adaptação da questão, tá? Porque vai aparecer outro número, as alternativas são diferentes, tá? Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhar de real poderia ser calculado pela expressão V de x igual a x ao quadrado dividido por 4 sobre 4 menos 10x mais 105, em que os valores de x representam os dias do mês, variando de 1 a 30. Então você trocaria, né, através dessa equação, o x pelo 1, 2, 3, 4, até 30, e você obteria um gráfico de vendas, né? Vendas, exatamente. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante de diário V0 arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir.
em que as quantidades estão expressas em milhar de real. Ou seja, aí temos ótimo, em que V0 é maior ou igual a 24. Bom, em que V0, 20 é menor ou igual a V0, que é menor que 24. Ou seja, o intervalo incluindo 20 e indo até 24. Normal, 10 menor ou igual a V0, menor que 20. Ou seja, é o intervalo que vai do 10, inclusive, até o 20 mil, né? Que a gente está falando de milhares de reais. Ruim, 4 menor ou igual a V0, menor que 10. Mesma coisa que o normal, só que vai de 4, inclusive, até 10. E péssimo, quando o V0 é menor que 4 mil reais, né? Que é 4 a milhar de real, R$1.000. No caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa? Quando o gerente criou aquela equação, ele automaticamente já colocou a empresa num determinado nível num determinado patamar de desempenho, tá? Então é o contrário, ele fez lá os dados, né? Colocou lá os dados ali, pegou, fez a equação, né? Uma aproximação, e aí ele chegou a essa equação, tá? Essa é o que a gente chama de equação quadrática ou de segundo grau. Aquela que tem a fórmula de Bhaskara, tá? Bem, eu vou colocar agora aqui, direto, a solução, porque na solução tem alguns esqueminhas aqui, ó, que eu desenhei, ó. O que nós precisamos saber? Qual é o menor valor da função, né? Essa função aqui, ó, deixa eu ver se está aparecendo direitinho para vocês, um instantinho só. Está aparecendo, ó. E se vocês tentarem calcular as raízes da equação, ou seja, os locais onde essa parábola, tá? Que, como nós sabemos, é uma parábola com a concavidade, né, voltada para cima, porque ele tem o x maior que zero. Se ela fosse com o a, desculpe, menor que zero, se ela fosse com a menor que zero, ela seria uma parábola com ponto de máxima. Essa parábola é uma parábola de ponto de mínima. Se vocês calcularem aí o delta, vai dar menos 5 quando vocês resolverem a equação. Por quê? É uma parábola que não toca o eixo dos x, tá certo? Ela não possui raízes reais, tá? Tem que estudar, não tem jeito. Daria para resolver em tempo de prova? Daria, tá? Daria. Demoraria um pouquinho mais, mas você levando todos esses conceitos já estudados de casa, essa daí é uma questão para resolver em 3 minutos, tá? É uma das questões rapidinhas ou menos, se possível. Então a primeira coisa, ó, essa aqui é a equação, e se vocês fossem desenhar, ia dar essa parábola com a barriga, com a concavidade, né, voltado para cima, e a parábola vai ter um ponto de mínima. Então esse ponto de mínima aqui, pessoal, vocês já podem ver que está por aqui, ó, a mãozinha, ó, tá? É muito importante. Qual é o A, B e C dessa equação? Vamos lá. O A é 1/4, ó, tá? O A é aqui na frente, né, do x ao quadrado, é 1/4. O B é o 10 e o C é o 105, tá bom? Depois, nós temos que determinar o ponto de mínimo, porque o que está colocado lá na interpretação da questão, gente? Que o ponto de mínimo é aonde nós vamos escolher para determinar se a venda foi boa, excelente, deixa eu ver aqui na alternativa, ó, ótimo, bom, normal, ruim ou péssimo. São essas aí as alternativas. Tudo em relação a esse ponto de mínima da função, tá? Bem, o ponto de mínima de uma função quadrática é dado por
vocês pegam a fórmula de Bhaskara e tiram o delta, raiz de delta, tá? B2 menos 4AC. Ou seja, quando o delta B2 menos 4AC da fórmula é zero, esse aí é o ponto de mínimo se a concavidade for voltada para cima. Se ela for uma parábola assim, ó, ao contrário, né, com a concavidade, com a parte aberta voltada para baixo, ela tem um ponto de máximo, tá? Não é o caso aqui, tá bom? A nossa parábola é assim, ó. Se vocês forem desenhar, é uma barriga, volta para cima a parte grande. Então essa aqui, ó, gente, é a fórmula do mínimo, é a fórmula do Bhaskara, ó, sem o raiz de delta. Deixa eu ver se apareceu direitinho para vocês aqui, um instantinho só. Ficou meio fora, um instantinho só. Aí. Tá bom? Aí substituindo os valores, né? Menos B é menos 10, dá 10. Embaixo, 2A é 2 vezes 1/4. 2 vezes 1/4 é a mesma coisa que meio. Dividir 10, que mudou o sinal, por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, o ponto mínimo aqui, ó, gente, que eles pedem é 20. Esse é o ponto menor que existe aí, tá? Só que isso aí tá nos dando o x, e ele tá querendo o f de x, né? Então, aí nós temos simplesmente que trocar o 20, que é o ponto mínimo da função, tá? E tem a conta aqui, ó, v de 20, ó, é 20 ao quadrado dividido por 4, menos 10 vezes 20, mais 105. E calculando isso aí, vai dar 5 no final. Então, o menor montante diário V0 arrecadado ao longo do mês é R$5.000. Aí a gente tem que saber aqui, né? Vamos voltar na questão e ver aonde os R$5.000 se enquadra. Ó, 4 menor ou igual a V0 menor que 10. Por quê? 4 menor ou igual a 5 menor que 10. Então, a empresa nesse mês, voltando aqui na solução, ela teve um desempenho ruim. Alternativa D. Certo? Questão simples, tá? É mais difícil entender por que tem que ser feito isso, tem que ler ali a questão, o enunciado, tem que saber, ter na cabeça, né, o conceito de parábola da função quadrática ou equação de segundo grau. Não é simplesmente uma determinação de raízes da equação, porque ela não tem raízes com esse valor de C. O valor de C ficou muito alto, então dá um número negativo. Uma equação de segundo grau sem com o delta negativo vai dar uma raiz imaginária, e raiz imaginária não tem raízes reais, né? Não existe raízes reais, é o que a gente diz. Mas aí no caso não precisava, porque ele pediu um intervalo, tá bom? Então, recapitulando a técnica de fazer essa questão aqui, ó. Primeiro, tem que entender isso aqui, ó, né? Tem que entender isso aqui. Dá para fazer na prova, demora demais, ia perder um tempo danado, tem que levar pronto de casa estudado. Tem que identificar A, B e C da função. Tem que determinar o ponto mínimo, então tem que saber o conceito de ponto mínimo ou máximo de uma função quadrática, tá? A partir daí, calculou o ponto mínimo em relação a x, calcula f de x, que é y. E aí obtém 5, joga lá na tabelinha, né, que foi dada na questão, e diz que a firma teve um desempenho ruim. Tá bom? Vamos ver o que nós temos aqui no nosso chat. Podem fazer perguntas ao vivo, pessoal.
aqui. Hoje é tranquilo a questão, né, pessoal? É mais questão de entender o conceito da questão, né? É mais que isso aí é mais importante. É uma questão para fazer rápido, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu peço que vocês nos sigam no Instagram, acompanhem principalmente, pessoal, lá no nosso canal do YouTube, onde, em vez de fazer ao vivo, eu consigo colocar mais meios didáticos, tá? Tem também o grupo do Telegram. No grupo do Telegram vocês falam comigo direto, tá? Tem um linkzinho dentro do grupo, que vocês clicam lá no link, vocês falam direto. Eu faço uma aula especialmente para você, uma demonstrativa. Vai entrar mais pessoas na aula, mas a aula vai ser para você. As outras pessoas ficam lá de assistência e eu vou dar uma assistência especial a você. Desde que você peça a dúvida lá no grupo do Telegram, a gente marca uma data aí à noite, num horário propício aí para os dois aí, para as duas pessoas, e abrimos uma live ali. Normalmente eu vou fazer no Meet, que é mais tranquilo, né? Que eu tenho mais domínio do Meet, mas também dá para fazer no Zoom, tá certo? Aí vai ser uma aula numa sala fechada, só para você aí, demonstrativa, sem compromisso, tá certo? E vou responder não só o tema da aula que você pediu para mim do Enem, mas também outras dúvidas que você tem. Eu tenho uma estratégia de prova assim, assim, assado, que caneta eu levo, já fiz Enem, fui bem classificado, graças a Deus, mas hoje voltei a dar aula aqui, né? Porque eu sou de informática, tem muita coisa de informática aí por fora para trabalhar, tá bom? Quem está estudando agora, chega antes, e quem chega antes, bebe água limpa. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanharam e bons estudos. Até mais!